Olá, eu sou o Platini e sejam bem-vindos ao canal Fé para o Dia a Dia, um ano com Jesus. Nosso plano de leitura hoje é Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Eu vou ler aqui o versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O tema da nossa reflexão é Organize sua vida a partir de Jesus. Mateus inicia o evangelho com uma genealogia para afirmar, logo de início, que Jesus é o centro da história. Antes de milagres, discursos ou confrontos, o texto nos conduz por gerações, nomes e acontecimentos que revelam um Deus que governa o tempo e conduz a história com propósito. Nada aqui é aleatório ou secundário. A genealogia declara que a vinda de Cristo não é apenas um episódio isolado, mas o ponto culminante de tudo que Deus vinha realizando ao longo dos séculos. O Evangelho começa mostrando que toda a história caminha em direção a Jesus. Reconheça que Deus chama pessoas pecadoras e lhes dá propósito em Cristo. A genealogia de Jesus revela um padrão constante da ação de Deus. Ele chama pessoas comuns, marcadas por limitações e pecados, e as insere em seu plano redentor, dando-lhes propósito naquele que haveria de vir. Não são histórias de exaltação humana, mas de um chamado gracioso de transformação ao longo do tempo. Cada nome aponta para uma promessa maior que se cumpre em Cristo. Esse mesmo princípio aparece no ensino de Jesus quando ele afirma que não veio chamar justos, mas pecadores. Assim como Deus chamou e conduziu essas pessoas em direção a Cristo, ele também nos chama hoje, não por mérito, mas por graça, dando sentido e direção à nossa vida em Jesus, aquele que veio por amor de nós. Confie que Jesus é o cumprimento fiel das promessas de Deus. Ao conectar Jesus a Abraão e a Davi, Mateus mostra que Deus cumpre exatamente o que prometeu. Mesmo quando as gerações passaram e circunstâncias mudaram, a fidelidade de Deus permaneceu intacta. A genealogia ensina que o tempo não enfraquece as promessas de Deus, nem as falhas humanas as anulam. Jesus ensinaria que o céu e a terra passarão, mas suas palavras jamais passarão. Colocar Cristo no centro da fé cotidiana é descansar nessa fidelidade, sabendo que Deus conduz a história, inclusive a nós, com propósito e constância. Organize toda a sua vida colocando Jesus no centro. A genealogia aponta para mais do que a origem humana de Jesus. Ela revela que toda a história encontra ordem e sentido quando converge para Cristo. Ela não é apenas o ponto final da narrativa, mas o eixo que dá a coerência a tudo que vem antes e depois. Isso se conecta diretamente ao ensino de Jesus quando ele declara buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Organizar a vida a partir de Jesus significa alinhar prioridades, decisões, relacionamentos, expectativas ao seu senhorio. Não se trata de encaixar Cristo na rotina já existente, mas de permitir que Ele determine o que é essencial, o que é secundário e o que precisa ser deixado para trás. Quando Jesus ocupa o centro, a vida deixa de ser fragmentada e passa a ser vivida com propósito, direção e esperança. Um pensamento para a reflexão de João Calvino. Cristo é o ponto central para o qual toda a Escritura converge e o alvo para o qual Deus conduz a história. Vamos juntos orar por esse propósito? Deus, muito obrigado, Pai, por podermos iniciar o ano de 2026, 1º de janeiro, na Tua presença. Lendo a Tua palavra e começando, Deus, esse propósito de um ano, Deus, com Teu Filho Jesus Cristo. Lendo os Evangelhos para conhecer mais dele, ó Pai, para aprender dos Seus princípios, para termos íntima comunhão com Ele, permanecermos nele, Deus. Esse é o nosso propósito nesse ano de 2026. E obrigado, Deus, por poder começar lendo o Evangelho de Mateus, ó Pai, e iluminados pelo Teu Espírito Santo, Deus, entendermos aqui nessa genealogia, Deus, que o Teu Filho é o centro de toda a história, Pai. Tanto antes quanto depois, tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele veio, Deus, para cumprir o plano do Senhor, de nos redimir, de nos chamar, de nos resgatar do império das trevas, Deus, e também de nos dar propósito. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor em primeiro lugar nesse ano, ó Deus, a Te colocar, Deus, como prioridade da nossa vida e que a nossa vida seja organizada e fundamentada em Jesus Cristo. As nossas tomadas de decisões, ó Pai,
nossa vida relacional, nossa vida emocional, nossa vida mental, nossa saúde, Pai. Todas as áreas nós queremos consagrar ao Senhor e queremos, Deus, fundamentar em Cristo, nos ensinos dele, ó Pai, viver como ele, para agradar ao Senhor nesse ano, ó Deus. Eu clamo, Deus, a tua bênção, ó Pai, e que esse propósito se cumpra em nossas vidas, que seja um ano de crescer na graça e no conhecimento do teu Filho, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa família. Nós consagramos tudo para a honra, glória e louvor do Senhor em 2026, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.